por outro lado, ela nos consola, né? Ela nos dá um consolo, um bálsamo. E também ela nos edifica, né? Ela nos transforma. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor e receber a luz, né? E eu queria hoje tocar num assunto aqui com os irmãos, sobre a certeza e a segurança da nossa salvação, né? É um assunto muito importante. Claro que sempre na comunhão, quando a gente tem tido comunhão com os irmãos, a gente toca alguns pontos, mas não assim em específico, né? E a palavra de Deus nos dá muita clareza sobre essa questão que nós temos a garantia da salvação eterna de Deus, pelo que Deus realmente realizou a nosso favor, né? A certeza e a segurança da nossa salvação, né, irmão? A certeza e a segurança da nossa salvação. A segurança da salvação eterna, né? Nossa e a garantia dela. Então, na palavra nós conseguimos ver isso aí, né? Existe na palavra do Senhor, por exemplo, às vezes a gente fica meio equivocado, porque existe alguns versículos na Bíblia que aparentemente parece que se perde a salvação, mas no entanto, quando os escritores, né, Deus permitiu eles escreverem, né, inspirado por Deus, essa perca que aparentemente se relaciona à vida eterna, na verdade não é, tá? A perca do reino, né? O milênio, a dispensação do mundo vindouro, né? Então a gente precisa separar bem, para que a gente não fique enganado, né? E a palavra do Senhor é bem clara sobre esse assunto, que nós temos a segurança e a certeza da nossa salvação, né? Ela é garantida pela palavra, né? O que o Senhor nos deixou, né? E se o Senhor deixou escrito e falou, Deus é imutável, não existe sombra de variação, de mudança, né? Deus falou, está falado e acabou, né? Ele cumprirá aquilo que realmente Ele determinou, né? Então vamos fazer um minutinho de oração, para que nós possamos, depois vocês podem abrir a Bíblia lá em Atos 4, primeiro vamos ler o 2, versículo 4, 11 e 12, né? Atos 4, 11 e 12, né? Aqui foi Pedro que estava falando, né? Pedro e João, quando eles foram presos, né? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós realmente precisamos de Ti. Senhor, perdoa nossos pecados. Senhor, perdoa nossas falhas. Senhor, perdoa todas as nossas fraquezas. Senhor, nos lava, nos limpa com Teu sangue precioso. Senhor, abençoa aqui e prepara todo o ambiente e esfera para essa comunhão. Senhor, queremos realmente receber do Senhor aqui nessa noite luz, para que a Tua palavra possa nos exortar, consolar e nos edificar. Senhor, nos ajuda a trilhar esse caminho de justiça. Ó Senhor, porque nós precisamos e anelamos andar nesse caminho de justiça. Senhor, esta é a Tua vontade para conosco. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo e todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por essa reunião. Por mais uma vez podemos estar aqui reunidos em nós. Senhor, abençoa, Senhor. Se faz presente no nosso meio. Desvenda todo o Teu mistério para nós. Senhor Jesus, queremos ver com os Teus olhos, sentir com o Teu coração. Senhor, nós precisamos do Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente. E meus irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então nós colocamos diante do Senhor também as nossas necessidades básicas do nosso dia a dia. O Senhor sabe de todas elas antes mesmo que nós pedimos. O Senhor cuida de nós. O Senhor guarda-nos, Senhor. Dá saúde para nós, para que possamos realmente prosseguir, Senhor, rumo ao nosso alvo, rumo àquilo que realmente nos espera e nos aguarda. Senhor, também abençoa a nossa vida material. Então nós precisamos que o Senhor esteja no comando e no controle de tudo e todas as coisas do nosso viver. Senhor, nós precisamos de Ti. Indicamos o Teu senhorio sobre nossas vidas. Entregamos nas Tuas mãos nosso caminho futuro, a nossa vida. Toma o comando, assuma a direção e o controle. Consagramos tudo o que temos, o que somos e o que possuímos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor que Tu tem tido para conosco. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, Senhor, dizendo aquele mistério ainda que está oculto a nós. Remove os véus. Precisamos ver com o rosto desvendado. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, quer ver? Vocês abriram lá a Bíblia em Atos 4, de 11 a 12. Aqui Pedro falou
Foi Pedro que falou isso aqui, né? Vamos ler o 10, o 10 primeiro, e nós vamos ver aqui que Pedro estava falando lá para Israel, né? Ele disse assim, ó, no versículo 4 e 10, ele disse assim, ó, Atos 4 e 10, ele disse, ó, louvado seja o Senhor, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. E ao versículo 13, para nós completar, né, irmão? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Amém. Senhor, né? Pedro e João, homens iletrados, mas no entanto, quando eles abriam a boca, era o Senhor que falava por eles, né? O Senhor colocava a palavra na boca deles. Então, as pessoas ficavam admiradas. Se os homens são iletrados, incultos, não tem sequer, né, conhecimento, né, no mundo, letra, né? Mas eles, quando abriu a boca, o Senhor falava por meio deles, né? De uma maneira simples, mas falava, né? E eles falaram que não há nenhum outro nome, né? Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então, essa é a questão. Somente o Senhor. O Senhor é a nossa salvação, né? Então, irmãos, o seguinte, eu queria tocar um pouquinho no assunto aqui, como esse versículo aqui digamos assim, a porta de entrada, né? Porque falando de salvação, então não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único que é a salvação para a humanidade, para todos nós, é o próprio Senhor, né? É Jesus e não há outro, né? Por isso que ele, João 14, quem que não conhece, né? 14,6, quando ele fala, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Isso é um versículo que o mundo todo conhece, né? Então, quer dizer, ninguém vai ao Pai a não ser por meio do Filho, né? A salvação é somente no Senhor, né? Mas essa salvação, ela está aqui muito hoje entre nós, o povo de Deus, o povo do Senhor. Há uma controvérsia muito grande sobre essa questão da salvação. Você ganha ela por graça, né? 90% dos cristãos sabem que a salvação é pela graça. Mas, no entanto, praticamente quase 100% dos cristãos acham que a salvação depois tem que ser sustentada por obras. É uma controvérsia já aí no começo. Se a salvação é pela graça, por favor, abrem lá Romanos 11, versículo 4. Romanos 11, 4. Louvado seja o Senhor. Perdão, 11, 6. Ele estava falando da salvação. Ele disse assim, o versículo 11, 6 de Romanos. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, a salvação é pela graça. Se ganha pela graça, mas não precisa sustentar ela pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, você não ganhou a salvação pela graça. Entendeu? Existe também duas escolas hoje sobre essa questão da salvação, e a pior que existe entre nós é essa da salvação gangorra. Às vezes da salvação gangorra. Aquela que vai, sabe o que é uma gangorra? É para cima e para baixo, né? Ora eu estou salvo, ora eu estou condenado. Ora eu fui salvo pela graça, ora eu errei, eu fui condenado. Então a graça já não é graça. É que o Paulo fala, né? Por exemplo, num só dia eu posso estar salvo 3, 4 vezes e condenado meia dúzia de vezes, entendeu? E isso é totalmente contraditório que a palavra de Deus fala para nós, né? Então a salvação, uma vez ganhada, uma vez recebida,
ela é para sempre, né? E nós vamos ver alguns versículos aqui que comprova isso, né? E existe a outra escola que a salvação é eterna, uma vez se ganha e nunca mais se perde. Essa está certa, mas em parte. Porque essa linha de doutrina que existe entre o meio do povo de Deus, que ganhando a salvação jamais se perde, que você possa fazer o que quiser, não vai ter mais problema. Então aí que está a contradição. Porque a salvação ela é eterna, mas eu não vou poder viver de qualquer maneira porque eu tenho um ajuste com Deus. Eu tenho que acertar contas com Deus. Entendeu? Então, embora a salvação seja eterna, eu ainda posso passar por um tratamento adicional de Deus, por uma punição de Deus, entendeu? Por viver uma vida desdeixada no dia que se chama hoje, entendeu? Então nós temos que ser totalmente equilibrados. A salvação é eterna, mas nós precisamos trilhar um caminho de justiça para que naquele dia, na volta do Senhor, realmente nós possamos recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa extra, né? Que seria o antegozo no reino milenar antes que venha a eternidade. Entendeu? Então a gente precisa estar bem claro. E a Bíblia não deixa dúvida a esse assunto. Por exemplo, existem alguns versículos na Bíblia onde as pessoas dizem assim, não, mas a salvação se perde. Quer ver? Primeiro eles vão lá em Mateus 24. E quando o Senhor fala assim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é um versículo muito contraditório. Mas o que o Senhor está falando ali, está falando das situações que virão sobre o mundo, que é a mesma palavra que o Senhor fala em Apocalipse 3:10. Como você guardasse a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Quer dizer, eu não deixarei você passar pelo sofrimento da grande tribulação. Essa salvação que o Senhor fala em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo, você será salvo das coisas que sobrevirão ao mundo. Entendeu? Das coisas que sobrevirão ao mundo. E outra também é em Hebreus. Hebreus capítulo 6 e algum outros capítulos do livro de Hebreus, que fala que depois de você ter conhecido o caminho da justiça, a verdade, e você caiu, é impossível novamente renová-la para o arrependimento. E esse versículo, de uma maneira bem distorcida, as pessoas acham que se você errou, não existe mais possibilidade de você se arrepender. Só que o que Paulo está falando ali é bem o contrário. Então ele disse assim, é impossível renovar para o arrependimento, significa que você não precisa se arrepender de novo e ter que começar do zero, como se nunca tivesse crido em Jesus Cristo. Entendeu? O que ele está falando nesse capítulo é isso. Que até vamos dar uma olhadinha aqui, irmão. Primeiro eu vou tocar um pouquinho só nesse assunto, sobre essa questão aqui, né? Aqui, ó. 6 e o versículo 4 e o 5 e 6, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Hebreus 6, versículo 4, 5 a 6. Quer ver? Esse é outro versículo que é onde se interpreta de uma maneira bem errada, afirmando que realmente se você errou, não há mais como você ser renovado para o arrependimento. Senhor Jesus. Só que você tem que ler o texto inteiro para você entender o que está, né? Mas vamos ler esses versículos aqui, ó. Paulo fala assim, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, quem for cristão, nós fomos iluminados, né? E provar o dom celestial, que na verdade é a vida eterna, é o próprio Senhor em nós, e se tornaram participante do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O mundo vindouro é o reino. Porque no reino milenar os poderes serão miraculosos, irmão. Vai ter coisa assim, entendeu? Hoje é uma porçãozinha dos poderes miraculosos, hoje é uma pequena porção, mas no reino milenar, tanto que o Senhor chega a dizer que antes que alguém peça, o Senhor já vai suprir o que a pessoa precisa, entendeu? Então, pessoas que experimentaram os poderes do mundo vindouro, e fala assim, e caíram. No versículo 6, ó. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. A ignomia. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, se você, ele está falando de um cristão, de uma pessoa que criou, e ele caiu lá no decorrer das tantas, da trajetória dele com Deus, ele fracassou na fé. Ele caiu. Como se voltou a praticar as coisas do mundo, né? Como até está falando com o irmão André hoje, aquele que se desviou, né? Se desviou.
Então ele fala assim que é impossível renová-la para o arrependimento. Quer dizer, a pessoa caiu, é impossível você renovar ele, trazer ele para o arrependimento como se ele nunca tivesse crido em Jesus Cristo. Como se ele nunca tivesse experimentado os poderes do mundo vindouro, como se ele nunca tivesse crido, como ele nunca tivesse recebido o Senhor. É impossível você renová-lo para isso, porque uma vez que você aceitou o Senhor, é uma vez só, você não precisa aceitar outra vez e começar do zero, como ter que começar a tua carreira cristã, crendo de novo, sendo batizado e assim por diante. Todas aquelas coisas dos princípios elementares, quando ele fala aqui, por isso no 6, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. Então os princípios elementares da doutrina de Cristo é receber o Senhor, é crer, é dar os primeiros passos de fé. Então é impossível renová-lo para que a pessoa comece do zero de novo. Isso não existe. O que a pessoa tem que fazer, da onde ele caiu, ele tem que se arrepender e continuar. Porque senão ele vai ficar expondo o Senhor à ignomia, à vergonha. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente por ele. Então ele vai ter que agora renovar todos os votos dele como se ele nunca tivesse crido. Então o que Paulo está falando aqui seria nesse sentido. Você não pode renovar uma pessoa que ele se desvia no caminho, ele fracassa na fé, ao arrependimento para começar do zero. Ele tem que simplesmente da onde aconteceu, ele tem que se arrepender, confessar e continuar caminhando, porque ele já tem, ele já experimentou os poderes do mundo vindouro, o dom celestial, a vida eterna, ele já experimentou a boa palavra, ele já tem o Senhor, ele conhece o Senhor, mas ele foi vencido pela carne, entendeu? Então você não precisa trazer essa pessoa a estaca zero, como se ele nunca tivesse crido no Senhor. Então esse aqui é um outro versículo outro capítulo de versículo muito contraditório do povo de Deus, que se afirma que se uma vez caído, você jamais pode ser renovado ao arrependimento. Vamos pegar a experiência do Pedro, né? Pedro caiu. Pedro negou Jesus 3 vezes, no entanto, ele continuou caminhando. E se você ver a história toda, né, do testemunho do povo de Deus, é repleta de altos e baixos, de lua cheia e lua minguante, de vales e montanhas. Ora está no alto, ora está, né? A nossa vida cristã é assim, Deus até permite muitas vezes nós passarmos por um momento de vales, para não só estar no monte, para que não haja soberbo, orgulho, arrogância nossa. Eu sou o cara, eu sou, entendeu? Poxa, o Deus é misericordioso, né? Então esse aqui é um dos versículos que se afirma que a salvação se perde. E não, ao contrário, ela afirma, se nós olhar bem do ponto de vista de Deus, recebemos luz, que realmente nós já temos o Senhor, não precisamos começar do zero, né? Porque tudo nesse capítulo 5 e 6, o que Paulo está falando aqui, na verdade, não é da salvação, mas sim deixar de ser criança para crescer, ser adulto espiritualmente. Então, quando não há um avanço, um crescimento na vida espiritual, certamente você vai sucumbir uma hora da tua caminhada com Deus. E você não precisa ser renovado como se tivesse, né, começar tudo de novo, né? Então, graças a Deus por isso, né? Porque a palavra de Deus, a segurança que Deus nos dá em relação à salvação eterna dele, ela vem, eu até anotei alguns pontos aqui, ó. Primeiro, ela vem pela vontade de Deus, pela escolha de Deus, pelo amor e graça, pela justiça de Deus, pela aliança, que é um compromisso, né? E essa aliança, Deus é fiel a ela, né? Pelo poder do Pai, pelo poder do Filho, pelo próprio Deus, pela redenção de Cristo e pela promessa de Deus. Então, dentro desse item, nós achamos muitos capítulos e versículos que realmente nos dão a certeza e a segurança da salvação, né? Porque se você olhar, por exemplo, se Deus é imutável, Deus não muda na trajetória dele. Quer ver? Vamos ler esse versículo aqui, ó, no mesmo capítulo que nós estamos, capítulo 6, e o versículo 17 e 18, capítulo 6, 17 e 18, aqui está mostrando a imutabilidade de Deus. Imutabilidade é imutável, Deus não muda. Deus não muda, entendeu? Então ele fala assim, ó, no versículo 17, ele diz assim, ó, 6:17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão à esperança proposta. Então aqui ele está mostrando a imutabilidade de Deus. Quando Deus fez essa promessa, ele fez a Abraão. Como não tinha ninguém por jurar, ele jurou por ele mesmo. Entendeu? O que é essa promessa? Essa promessa está relacionada à nova aliança. E dentro da nova aliança, a nova aliança que é uma promessa de Deus, entendeu? Nós fomos encaixados. O Senhor fez uma nova aliança, na verdade não foi nem com o povo gentil, foi com a nação de Israel. E nós entramos pela rejeição deles. Então, quando Deus não teve, porque jurar, ele jurou por ele mesmo, né? E mostrando a sua imutabilidade do seu propósito, ele interpôs com o próprio juramento. Porque mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, né? É impossível que Deus minta, Deus jamais vai mentir. Então, se nós temos a garantia da nossa salvação pela nova aliança, porque o que é uma nova aliança? A aliança ela começa com uma promessa. Deus fez uma promessa, ele prometeu, e aí ele fez um juramento, ele jurou por aquilo que ele prometeu, entendeu? Aí esse juramento tornou-se uma aliança, que é um compromisso. Não tem o casamento, uma aliança é um sinal de compromisso. Então, uma aliança se tornou um compromisso. Agora, Deus tem um compromisso com nós, que tudo que Ele estabeleceu se cumprirá da maneira que foi falada por Ele. Porque Ele não pode mentir, Ele é imutável, né? E depois que o Senhor morreu, essa aliança, ela tornou-se um legado nosso, uma herança nossa. É nossa, foi dado a nós. Então, da garantia que a nossa salvação jamais nós podemos perdê-la, está relacionado também de acordo com a nova aliança. Entendeu? Então, quando o Senhor morreu, essa aliança tornou-se um testamento, um legado, que é o Novo Testamento, não é mais o Antigo Testamento. É um testamento, é um legado que se tornou herança, que essas três coisas, testamento, legado e herança, seriam a mesma coisa. Entendeu? Então agora é nosso. Tudo que está escrito é nosso e como está escrito, e Deus jamais vai mudar. Em Gálatas capítulo 3 e versículo 15, o Senhor falou assim, ó, que quando uma aliança, ainda quando ela é feita de uma maneira, uma aliança humana é feita, 3,15, irmãos falam como homem, ainda que uma aliança, 3,15 de Gálatas, irmãos falam como homem, ainda como uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, uma aliança, né, quando ela é humana, feita pelo homem, por nós, depois de retificada, irmão, não pode se revogar e nem acrescentar mais nada. Está feita, acabou. Agora você imagina uma aliança de Deus conosco. Se humanamente não se muda, Deus mudaria? Se Ele é imutável, jamais Ele poderia mudar. Jamais Ele poderia mudar. Lá no livro de Tiago, quer ver? Olha aqui essa imutabilidade de Deus. Tiago, capítulo 1, quer ver, irmãos? O que Tiago falou aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Senhor Jesus. Tiago. Vamos ver aqui. Oh, Senhor. Tiago 1,17. Uh, 16, 17, ó. Tiago falou assim, ó. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O dom perfeito. O que é o dom perfeito? É a vida eterna. O dom perfeito é a vida eterna. E ela vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Em Deus não há variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Quem muda somos nós. Nós mudamos, seguido estamos mudando. Mas Deus não pode mudar. Então, uma vez que ele disse assim, e eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, se ele não pode haver mudança, aí eu errei na minha carreira cristã, eu fracassei, como nós lemos ali, eu caí, Deus vai mudar o meu respeito. Não, Ele não vai mudar o meu respeito. Se eu cair, o problema vai ser meu. Eu vou ter que acertar com Deus a minha situação. Você entendeu? Deus não vai mudar a maneira do que Ele realmente prometeu. Ele prometeu que é assim, será assim. Então, João 10, 29, 28, fala que, o Senhor fala ali que nós estamos na sua mão, e da sua mão ninguém nos arrebatará, e Ele nos deu a vida eterna, e jamais pereceremos. E daí lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o Senhor disse, eu nunca, jamais te deixarei e nem te abandonarei. Agora, Deus não muda. Não pode mudar. Se Ele falou, ele é obrigado a cumprir. Você sabia disso? Não por causa de nós. Por causa dele mesmo. Por causa da fidelidade dele. Não é por causa de nós. Quando nós não lemos ali em Timóteo, se eu permaneço infiel, Deus é fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É fiel para como Ele. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, jamais Ele vai voltar atrás. Então Ele é fiel para com Ele mesmo. Né? Então, por exemplo, nós às vezes não conseguimos entender e achamos que a nossa salvação, por uma falta nossa, nós podemos perder, porque nós não conhecemos a imutabilidade e a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus para com Ele. Deus não é. Então, fiel para conosco é se nós entrarmos dentro dessa palavra. Então, o que está escrito é nosso, como um legado, como um testamento que foi deixado para nós. Quer dizer, um testamento, humanamente, quando um testamento é lido, aí lê o testamento, aí você é fulano, ciclano, libertano. Aquilo ali tornou-se um legado que é a herança dele. No mesmo princípio, o testamento após a morte do Senhor Jesus Cristo, que antes da morte era uma aliança, era um compromisso, agora o Senhor morreu, tornou-se um testamento, e como um testamento tornou-se um legado nosso. Isso é a nova aliança. E um dos direitos que nós temos dentro da nova aliança é Hebreus 8. Quer ver Hebreus 8? O que o Senhor falou em Hebreus 8, irmãos? Quer ver? Olha aqui, ó. Hebreus 8. Ó. 8 e 8, para nós ler, para nós entender, até o 13. E isso aqui, ó, entendendo, ele está dentro da nova aliança. Isso aqui está dentro agora do testamento que nos foi legado, que nos foi dado. Entendeu? Isso aqui. Quer ver? Olha aqui, ó. O Senhor diz assim, ó, e de fato repreender, ó, 8 e 8, ó. Não, vamos no 7, daí nós vamos entender, ó. 7, ó, o capítulo 8, versículo 7 a 13, diz assim, ó, porque se aquela primeira aliança, antiga aliança, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. Mas a primeira aliança tinha defeito? Não, Paulo fala em Romanos que a aliança ela é santa e boa. A antiga aliança ela é santa, ela é boa. O problema é nós, os seres humanos, que não conseguimos cumprir por esforço próprio. Entendeu? Então ela era sem defeito, mas por causa da nossa condição humana pecaminosa, nós não conseguimos cumprir. Quer dizer, nós não pode dizer, as pessoas na época não conseguiram cumprir. Então ele disse assim, se tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, ó, isso aqui ele falou lá em Jeremias 31 a 33. O Senhor já falou isso aqui, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, afirmarei uma nova aliança. Ó, a primeira aliança passou, agora uma nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. É para você ver, essa aliança que Deus fez, que é a nova aliança, que baseada
numa promessa, um juramento de Deus, tornou-se um compromisso, e depois um testamento dado, foi para com a casa de Israel e com a casa de Judá. Rigorosamente falando, a aliança não foi para os gentios, pessoas fora da nação de Israel, rigorosamente falando. Mas nós sabemos que João 1, Jesus apareceu, os seus não receberam, eles rejeitaram, o Senhor está aqui para vocês. Então hoje o Senhor nos trata de acordo com a nova aliança que Ele fez com a casa de Israel, com a casa de Judá. Vocês irmãos conseguem entender? Ó, daí diz assim, ó, no versículo 9: não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. De Israel, depois o Senhor falando de novo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e para com seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Quando ele se diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. E como desapareceu após a morte do Senhor, a antiga aliança. Tornou-se antiquada, velha, não serviu mais. Você entendeu? E nessa nova aliança que o Senhor fez com a casa de Israel e com a casa de Judá, nos itens principais é que o Senhor agora vai inscrever em nosso coração e imprimir na sua mente as suas leis. Não é mais uma lei na forma de ordenança, agora é uma lei no interior, a lei da vida. E isso está de acordo com a nova aliança. Entendeu? E ele diz assim, ó, um dos itens riquíssimos aqui, ó, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Por que ele fala iniquidade e pecado? Nós ponhamos dois na mesma linha, e não é. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço fora da justiça de Deus. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço não por meio do Espírito. Isso é iniquidade. Deus ainda usa de misericórdia para conosco dentro da nova aliança quando eu pratico as coisas fora da justiça de Deus. E dos meus pecados não existe mais registro. Somos uma nova criatura. Isso está dentro da nova aliança como um direito e um legado nosso. Quer dizer, recebemos isso. Agora, eu falhei, Deus volta atrás e se desfaz tudo o que Ele fez. Não existe isso. Não existe isso. A minha falha, o meu erro, tem sequela, tem correção, tem punição, nos dias que se chama hoje, outra vez no mundo vindouro, no reino milenar, ainda eu posso ser punido com muitos açoites. Como Lucas 12, em 47 a 48 fala, né, o servo negligente que será atado de pé e mão, também nas parábolas, principalmente dos evangelhos, né, ainda eu posso realmente sofrer uma disciplina adicional do Senhor. Mas nem por causa disso eu vou perder a vida eterna, a qual o Senhor me deu pela promessa e juramento dele. Promessa e juramento. Deus prometeu, daí ele não tinha ninguém para jurar, ele jurou por ele mesmo. Juro pela minha vida que é eterna. Daí lá em Deuteronômio 32 está essa promessa. O Senhor jurou, ele disse assim, juro pela minha vida que é eterna. Entendeu? Quando ele prometeu Senhor Jesus. Então é maravilhoso, irmão. Isso é uma segurança para nós. Né? Então a salvação de Deus ela não é de acordo com a obra, ela é de acordo com o que Deus realizou. Quer dizer, chegou até nós, recebemos, é um legado eterno, é um legado sem fim, é uma herança que eu tenho por direito, por nascimento, por ter me tornado filho. Senhor Jesus, é fácil de entender humanamente, é que nem na sua, por exemplo, eu tenho alguns bens, eu vou fazer um testamento e vou deixar. Quando eu morrer, o que eu deixei escrito não vai ser acrescentado e não vai ser tirado. Porque foi batido o martelo e acabou. Então, no mesmo princípio, irmão, se humanamente ainda não se muda, agora você imagina Deus, né?
Deus. E lá em Malaquias 3,6, não é 3,8? Aqui é 3,8, o mundo inteiro conhece, né? Eu trazei todos os dias no canal do Tesouro. É Malaquias 3,6. Quer ver? Quem pode ler lá? Malaquias 3,6. O que o Senhor fala? O que o Senhor fala? Senhor Jesus, é o último livro do Velho Testamento. 3,6. Não é 3,10. Mas começa 3,8 em diante, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, na época para eles, hoje o Senhor não mudou. E não é porque eu errei, entendeu? Eu errei que o Senhor vai me consumir. O Senhor não pode mudar. O Senhor não pode mudar. Ele é imutável. Nós mudamos por qualquer coisa, né, irmão? Por qualquer coisa, né? Louvado seja o Senhor. Né? E outra coisa, e nós precisamos ver em Efésios também, que existe um capítulo muito rico sobre essa questão, sobre a salvação de Deus, a salvação eterna, a segurança dela para nós, está relacionado também pela escolha e o chamamento de Deus. Quer dizer, nós nascemos para isso, nós nascemos para sermos alcançados por Deus. Jamais, lembra que quando Deus criou o homem, colocou lá no Jardim do Éden, né? Deus criou o homem com uma incumbência, com um objetivo, com algo, com um propósito, entendeu? Nós nascemos com um propósito definido. Claro que houve uma controvérsia, o homem entrou o pecado e a morte, e algumas coisas parece que não deram muito certo, aparentemente, né? Mas nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo por Deus. Quer dizer, nascemos para isso, entendeu? Fala assim, ó, Efésios 1:4, 1:4 e o 2, 1:4 e 5, perdão, 1:4 e 5, né? Assim, ó, como nos escolheu. Quem que nos escolheu? Deus. Daí lembra que Deus é imutável, não há sombra de variação e nem mudança, e eu, Senhor, não mudo. Então Ele nos escolheu. Antes, Ele nos escolheu aonde? Nele. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Daí essa palavrinha em amor, que está relacionada ao versículo seguinte, já vem para baixo, né? E em amor nos predestinou para filiação plena, no certo seria essa palavra aqui. Filhos maduros, crescidos, amadurecidos, para podermos recebermos a nossa herança, entendeu? Lá no grego está assim, ó, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o seu bom prazer da sua vontade. Então, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, aqui é uma escolha e uma vontade de Deus. É escolha e vontade de Deus. Então, a nossa salvação é por uma escolha e por uma vontade de Deus. Amém? Amém. Uma escolha e uma vontade de Deus. João 15, no Evangelho de João 15. Lá no Evangelho de João, o que o Senhor Jesus falou? João 15. Senhor Jesus. 15:16. 15:16. O Senhor Jesus falou assim. Não for, 15:16. No Evangelho de João. Não foste vós que me escolhestes. Porque nós temos, eu escolhi Deus, né? Nós nascemos já para isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Você já pensou? Então você pode ver, é uma outra segurança. Se Deus é imutável,